Letícia, você que trabalha com front e tal, quais são as dicas assim que você acredita que fazem muita diferença para acessibilidade de software? Bom, a gente tem várias tratativas, né, que a gente consegue fazer nas telas para poder adaptar as pessoas, em questão de deficiência visual, né? No meu desenvolvimento mesmo, né, a gente trabalha com desenvolvimento de telas no site mesmo aqui, que não é desenvolvimento mobile. A gente trabalha muito com as labels, né, que são aquelas descritivas, as cores, a entonação das cores, inclusive a nossa design também tem essa questão, né, de estar sempre prezando pelas cores que vão estar mais adaptáveis por pessoas que não conseguem fazer essa identificação de cor corretamente, né? Todo o trabalho da criação da tela em si, as fontes da tela, as descrições da tela, as cores da tela, tudo isso, inclusive os botões. Até eu ouvi uma vez um estudo de que tem alguns cliques, alguns botões, alguns sons que podem ajudar algumas pessoas a se direcionarem na tela, né? No meu desenvolvimento em si, front-end, a gente volta mais para essa questão. Pelos tipos de fontes que são mais fáceis de ler, são mais visíveis, né? Principalmente Arial, que é a que a gente mais deve usar, assim, ou os padrões dessa classe, e as cores e essas questões do som, do clique, eu achei interessante esse estudo. Legal. E, Michael, você tem mais alguma boa prática que você acredita que vale a pena mencionar aqui para o desenvolvimento? Falando um pouco mais sobre esse ponto que a Letícia tocou, nas ideias, por exemplo, o Visual Studio, o Visual Studio Code, existe uma ferramenta de acessibilidade que faz muita diferença para mim, que é o feedback auditivo de alguns pontos importantes no código. Por exemplo, eu tenho um som específico quando a minha compilação é executada com sucesso, outro feedback auditivo para quando ela é executada com erro, breakpoints e alguns eventos específicos da IDE eu consigo ter esse feedback, o que ajuda bastante no desenvolvimento. Quando a gente está falando de páginas web, é muito importante também que as tags semânticas elas sejam utilizadas da forma correta, assim como a Letícia mencionou. É muito importante a gente ter lá uma descrição para todos os botões, que os níveis hierárquicos, que são os títulos, eles sejam utilizados da forma correta. Por quê? Se não há a presença dessas tags, quando eu estou fazendo a leitura de uma página nessas condições, ela é basicamente um texto corrido para mim. Então eu tenho que ir desde a primeira linha até a última linha da página para entender como está a distribuição dos elementos, onde estão as informações para que eu entenda e faça um mapeamento na minha cabeça de como estão distribuídas essas informações, para que depois eu consiga utilizar ela de uma forma mais eficiente. Agora, se ela já tem uma estruturação dividida lá em header, footer, article, nós temos lá os títulos utilizados da forma correta, os botões contendo descrições e labels, eu consigo fazer o manuseio desse site de uma forma muito mais eficiente. Um contexto que eu consigo citar aí, que aconteceu essa última semana, eu estava lá trabalhando na cloud, estava manipulando alguns segredos lá para uma aplicação e eu estava numa tabela de segredos. Eu estou assim, eu preciso atualizar esse valor. Tinha um botão sem descrição e eu queria saber se era aquele que eu precisava para conseguir novas opções para poder atualizar esse valor. No final das contas, eu estava excluindo os segredos da base. Graças a Deus deu para poder reverter, mas, enfim, são esses pontos que fazem total diferença para que a gente atue da melhor forma possível, para que a gente trabalhe eficientemente. Legal. E quando a gente está construindo uma coisa nova, a gente já consegue pensar nisso com essa abordagem de boa prática e tudo mais, né? Mas se vocês já tiveram experiências também com sistemas, os famosos legados, como que vocês tiveram que lidar com esse tipo de situação? De algo que já estava construído, que não seguiam essas boas práticas de acessibilidade? Eu posso dar um exemplo aqui do nosso projeto. Ele não é legado, graças a Deus, mas ele é um projeto antigo que, né, veio derivado de outra empresa, então ele passa ainda por várias refatorações. A gente conseguiu refatorar tipo uns 80, 90% do código, mas hoje, quando a gente roda o Sonar, eu ainda estou nesse processo de refatoração. Ele ainda fala, inclusive foi até que o Michael tocou aí, sobre as labels descritivas, né? Ele reclama que a gente tem inputs ou botões sem descrições. Então, assim, o Sonar ele é configurado para identificar isso, e isso está sendo refatorado aos poucos agora, essa questão das descrições. Não existia isso no código até então.
bem legal esse tema que você trouxe, Letícia, que você falou da ferramenta, né, do Sonar, que é uma ferramenta aí que nos auxilia, de fato, a encontrar esses problemas de acessibilidade dentro das nossas aplicações, né? Então, isso é bem legal. Tem um outro exemplo também, que é o Google Lighthouse, que é uma ferramenta agora de análise de sites, né? Que você consegue ver também a análise do seu site, ver o quão acessível ele está e tal. Então, são ferramentas que também são aliadas aí dos desenvolvedores para ir, né, nesse caminho de buscar, de fato, uma acessibilidade nos seus produtos, né?